Olá, muito bom dia, audiência do programa Amanhã com Dignidade. Obrigado, Sofia. Um obrigado especial aí, muita honra contar hoje com a presença novamente aqui do companheiro Walid Rabah, presidente da Federação Árabe-Palestina no Brasil, que tem percorrido o Brasil inteiro e a América Latina com a sua determinação de denunciar o sionismo judeu e o genocídio na faixa de Gaza, especialmente. Walid, muito obrigado pela presença. Vamos só atualizar alguns números aqui, se você pode me corrigir se for necessário. São, então, 47 mil pessoas assassinadas na faixa de Gaza, a maioria de mulheres e crianças, 265 funcionários das Nações Unidas, 160 jornalistas, testemunhas do genocídio sendo assassinadas e nada menos que 170 mil edifícios destruídos. Bom, Walid, a partir do cessar-fogo, como se dará a reconstrução da faixa de Gaza? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz de estar com você especialmente, claro, no programa Amanhã com Dignidade, do Desacato. Os números que você passou estão muito próximos do que está atualizado pelo Escritório Central de Estatísticas da Palestina. O número de mortos oficialmente já identificado são 49.187. Há um número ainda muito grande de desaparecidos sob os escombros, que é de 11.200. Então, na prática, nós temos agora 60.387 exterminados, 60.500, vamos arredondar, o que dá perto de 2,8% da demografia de Gaza. Daria mais ou menos quase 6 milhões no Brasil de hoje, por exemplo. O número de jornalistas, o dado do Escritório Central de Estatísticas da Palestina é de 203, um número que, se nós aplicássemos para a mesma demografia da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, pelo tempo que ela durou, daria mais de 200 mil jornalistas europeus naquele momento exterminados, e passaria 300 mil pela demografia atual da Europa. Pontuado esses dois números apenas, o restante está absolutamente correto, e esses também não estavam necessariamente incorretos, apenas há, talvez, diversas fontes trabalhando com muitos dados, né? Há uma questão muito fundamental no cessar-fogo. A primeira, Sérgio, você e as pessoas notaram, seguramente notaram, na mídia ocidental que participa desse genocídio, há um controle total da narrativa. Ou seja, esse é um cessar-fogo para troca do que eles chamam de prisioneiros por reféns, e nós chamamos sequestrados do lado palestino por apreendidos do lado israelense. Isso dá uma interpretação muito perigosa de que, trocados os prisioneiros, o que teve foi uma trégua para este objetivo. 1. 2. Não se fala da reconstrução de Gaza. Não se fala do pós-genocídio. Quer dizer, Gaza seguirá bloqueada? Gaza seguirá impedida de uma parte do seu território em toda a fronteira limítrofe de 300 metros de segurança para dentro do seu território, impedida aos seus cidadãos, e que Israel quer agora que seja de 1,5 km? E a reserva de gás, que toda essa cortina de fumaça que o Trump está promovendo visa esconder, e que em maio de 2023... portanto, alguns meses antes de começar esse extermínio, já havia sido acordada a sua exploração com todos os documentos necessários assinados com o Egito. Uma riqueza que pode chegar a 600 bilhões de dólares em favor do povo palestino para se tornar autossuficiente em gás e exportar o excedente. Autossuficiente não gasta importando, inclusive passaria a não depender mais do gás israelense. E produziria excedente, gerando superávit na sua balança comercial com o mundo, que hoje é deficitária. Então, nós precisamos dizer o seguinte: há uma intenção de Israel e dos Estados Unidos de impedir a reconstrução de Gaza.
ou fazê-la a seu modo, o que implica lucrar com o genocídio, promover o genocídio e depois lucrar as suas empreiteiras reconstruindo, apagar neste processo os indícios e provas do genocídio, alterando a cena desse grande crime de genocídio e, claro, retardar ao máximo possível a reconstrução para prolongar a inabitabilidade do território e, eventualmente, criar áreas militares ao pretexto de reconstrução, impedindo aos palestinos o ingresso naquelas áreas. Na prática, promover ações pós-extermínio e pós quase 120 mil feridos e pós 120 mil palestinos que já saíram do território de medo do que pode acontecer. Portanto, nós estamos falando já de 200 mil limpados etnicamente e 120 mil programados para morrer. Tudo isso é o processo de limpeza étnica agudizado por um processo de pseudo-cessar-fogo. Afinal de contas, quantos cessar-fogo já tivemos em Gaza desde 2008? É o objetivo dos palestinos de extermínio em extermínio obter um cessar-fogo? Finalizo. Israel está dizendo na sua narrativa de controle ocidental que estamos trocando apreendidos de um lado e sequestrados de outro. Sim, mas Israel sequestrou 18.200 desde 7 de outubro de 2023. E na Cisjordânia, vou dar um número exato, antes desta última soltura, Israel soltado na Cisjordânia 369 e prendido 380 desde o cessar-fogo. Então, eu não sei se isso transmite pessimismo ou realidade. Eu acredito que transmite realidade para que nós não nos enganemos. Bom, concretamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está propondo a dissolução da Palestina como Estado-nação. Você acha, Walid, que existe nesse momento, a gente já percebe abaixo-assinado com milhões de assinaturas, existe mobilização internacional nesse momento para evitar essas ameaças de Donald Trump ao território palestino? Acho que Donald Trump tem uma, entre aspas, virtude dos canalhas. Ele fala abertamente. Os democratas, que são os responsáveis por esse extermínio e a maior matança proporcional em tempos de guerra e genocídios da história humana, só para nós termos uma ideia, este nível de matança, pelo que ele está consolidado, daria 100 milhões de mortos na Europa, por esse índice de matança. E ele poderia ultrapassar 300 milhões se a cifra macabra da revista The Lancet, publicada em 5 de julho do ano passado, for verdadeira, ou seja, de que para cada um morto em virtude dos efeitos bélicos, houver outros 4 em decorrência das consequências desse morticínio. Daí nós estaríamos falando de, em Gaza, perto de 11% da demografia exterminada, mais de 250 mil, o que daria hoje mais de 75, 80 milhões na Europa. E em eventuais 6 anos de repetição da mesma Segunda Guerra Mundial, nós teríamos mais de 300 milhões. Foram os democratas que fizeram isso. O que o Trump está dizendo? Essa destruição que você citou, inclusive, que corresponde a 92% entre destruição total e semidestruição, quando falamos de residências, para onde os palestinos estão precisando retornar. O Trump assume que quer promover a limpeza étnica com subterfúgios. É um campo de demolição, é um campo de infelicidade, etc. A comunidade internacional, inclusive os governos europeus, estão se comovendo e fazendo declarações anti-Trump quando eles deveriam ter feito anti-Biden para impedir que isso acontecesse. Ou nós estamos errados nessa consideração? Isso não diminui o que nós devemos fazer em relação a Trump. Eu acredito piamente, e nesse particular, uma pergunta que transmite otimismo. Nunca houve mobilização de opinião pública pró-Palestina como hoje. Vou dar alguns dados. Nos Estados Unidos, nós saímos de 12% em 2013 para, em 2023, 27% de apoio à Palestina, com maioria na juventude. Nunca a questão palestina interferiu em eleições no Ocidente. Desta vez, ela interferiu promovendo a derrota
Porque a vitória do Trump não importa, o que importa é a derrota dos democratas. Os democratas foram identificados como aqueles que estavam promovendo o genocídio. Pesquisa de 26 de dezembro a 7 de janeiro deste ano, apenas entre democratas que votaram na eleição anterior no Biden, disseram o seguinte: 26% deles, 29% deles, disseram que não votaram na Kamala Harris porque ela estava apoiando o genocídio. Isso não quer dizer que ela perdeu por 29%, porque houve transferências de votos, desde aquele momento para agora. 33% disseram que teriam votado nela se ela se opusesse ao genocídio e às ações do Biden. E 56% disseram que o que o Biden estava fazendo era demais. O Macron perdeu a eleição exatamente porque apoiou o genocídio. O governo conservador da Inglaterra perdeu exatamente porque apoiou o genocídio. 70% da opinião pública brasileira hoje é contra o genocídio. Temos informações de que, atualmente, mais de 50% da opinião pública estadunidense é contra o genocídio. E temos que a juventude com até 24 anos na Inglaterra, em mais de 70%, não só rejeita os crimes de Israel, como diz que esse Estado sequer deveria existir. Então, acredito, para finalizar o ponto, e mais uma vez coincidindo com o seu otimismo, afinal de contas, em 78 anos, os sionistas e os Estados Unidos e todo o Ocidente patrocinando não conseguiram exterminar os palestinos e torná-los, na pior das hipóteses para os sionistas, pelo menos minoria demográfica na Palestina histórica. Atualmente temos quase agora, este ano vai fechar quase 200 mil não judeus mais que judeus. Claro que o genocídio em Gaza visa inverter esta curva demográfica, esta é uma das explicações. Isso tudo leva a crer que os intentos de Donald Trump não se concretizarão, os intentos de Israel não se concretizarão e que é possível que eles passem a suspeitar que uma saída política deve acontecer, sem abrir mão da investigação do crime de genocídio e sem abrir mão, de parte dos palestinos, da necessidade de busca e prisão dos responsáveis por este grande crime de extermínio do povo palestino. O que você acha do fato de Donald Trump usar Jordânia e Egito para tentar esse intuito de ocupar todo o território palestino? E se você acredita assim, que é possível a união do povo árabe em defesa da Palestina e da sua soberania? O povo árabe, enquanto povo, está unido, com raríssimas exceções, índices muito menores de confusão, mas está unido contra o projeto sionista. Ao mesmo tempo, aprova uma solução política, a opinião pública árabe, que leve à concretização de um Estado palestino. Os regimes é que não se acertam. Veja, nós temos a Liga Árabe. Vamos citar a Liga Árabe hoje. Marrocos está normalizado com Israel e não deu um pio durante esse extermínio. Emirados Árabes, a mesma coisa. Bahrein, a mesma coisa. Jordânia, houve alguns pronunciamentos, mas não rompeu relações com Israel. E o Egito, a mesma coisa. Quando houve a limpeza étnica da Palestina entre 47 e 51, para que nascesse o projeto colonial e experimento social genocida sob o nome Fantasia Israel, a Jordânia absorveu a maior quantidade de refugiados palestinos, razão pela qual hoje tem a maior quantidade de refugiados e descendentes, bem como ocupou a Cisjordânia até 67 e impediu que o movimento nacional palestino se organizasse naquela parte. O Egito já foi diferente. Embora o Egito tenha mantido uma administração que não favoreceu a luta nacional palestina de Gaza até 67, não aceitou a pressão britânica de aceitar albergar a maior quantidade de refugiados palestinos possível. Se eles tivessem aceitado isso, o 1,5 milhão com descendentes de refugiados palestinos que está em Gaza, portanto, em território palestino histórico para retornar, estaria no Egito e estaria na mesma condição dos que estão na Jordânia, na Síria e no Líbano, provavelmente vivendo em campos refugiados. Não que não estejam vivendo em campos refugiados em Gaza, evidentemente, mas estão em território da Palestina histórica. Vamos falar agora dos países que foram dizimados da Liga Árabe. O Sudão está dizimado. A Líbia está dizimada. Para falar do norte da África, a Tunísia está totalmente desequilibrada politicamente, internamente e na sua política externa.
A Síria foi aniquilada, destruída. O Líbano está sob processo de esgarçamento imposto pelo imperialismo. A Líbia está destroçada. O Iêmen está destroçado. Do que sobrou da Liga Árabe para que haja um conjunto de governos funcionais reagindo? Os países da região, vamos pegar a Turquia. A Turquia mantém quase 8 bilhões de dólares anuais de trocas comerciais com Israel, mais ou menos 5 bilhões de superávit, e fornece equipamento bélico a Israel, país que reconhece, a Turquia reconhece desde 11 de março de 49. Não. Voltamos? Opa, Voltamos, né? Pode continuar, por favor. Houve um. Então, é um país fiável? Não. Entretanto, há uma nova realidade no Oriente Médio. A realidade de que os Estados Unidos querem impor a desfuncionalidade de todo o Oriente Médio e impor a todos os árabes a limpeza étnica da Palestina. Trump tentou isso no chamado Acordo do Século. O que ele está dizendo agora, que você coloca na sua pergunta, é exatamente o que ele já propôs. Os palestinos não teriam soberania, nem sobre o ar, nem em mar, não teriam portos e aeroportos. O exército de Israel permaneceria na Cisjordânia a pretexto de garantir a segurança da Palestina. O Vale do Jordão, que é o limite com a Jordânia, seria exclusivamente de controle, portanto, inclusive o rio, o recurso aquífero, por Israel. Os recursos de subsolo, as riquezas minerais, aquíferas, petrolíferas e gasíferas só poderiam ser exploradas sob autorização e coordenação com Israel. Os palestinos só poderiam ter relações diplomáticas com países que mantivessem relações cordiais com Israel, e ao momento que deixassem de ter, se tivessem, depois deixassem de ter, os palestinos estariam obrigados a romper, e havia mais ou menos um barulho de carroça de que a representação diplomática dos palestinos no mundo seria transferida para a Jordânia, que faria, e os palestinos só teriam autoadministração municipal para assuntos civis na Cisjordânia. Não é diferente do que o Trump está propondo agora, como a verborragia à luz do extermínio. E ele não poderia estar falando do campo de demolição e da necessidade dos palestinos viverem felizes em outro lugar se os democratas não tivessem feito o que fizeram na faixa de Gaza. Walid, o governo chinês já se manifestou contrário a essa anexação do território palestino pelos Estados Unidos e Israel. Que importância estratégica tem a China nesse momento para evitar essa catástrofe? Essa é uma questão muito importante, estratégica e muito inteligente de a gente sempre debater ela, Sérgio. Agradeço pela questão, inclusive. A China patrocinou, no ano passado, um encontro de vários dias de todas as forças políticas palestinas, notadamente as mais dominantes na cena atualmente, Al-Fatah e Cisjordânia, e ao final dessa cúpula, foi postergada por mais um dia por causa de algumas divergências, especialmente da Jihad Islâmica, assinaram um documento de consenso e acordaram reconciliação nacional, acordaram um governo de unidade nacional para, inclusive, reconstrução de Gaza, um governo emergencial, portanto, que construiria uma equipe especialmente designada para a reconstrução de Gaza e administrar os assuntos civis ali, bem como a reforma da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, para que todas essas forças estivessem sob esse guarda-chuva com reconhecimento internacional, e futuramente novas eleições e um novo governo de unidade nacional que administraria a totalidade dos territórios palestinos incluídos nos acordos de Oslo, para evoluir depois para o restante da agenda. É isso que precisa ser implementado, e a China tende a cumprir um papel estratégico positivo no Oriente Médio. Nós estimamos muito isso, e nós, da FEPAL, inclusive, emitimos vários documentos públicos na forma de nota pública a respeito. Os palestinos só serão salvos por si mesmos. E se os palestinos continuarem com a estupidez, o erro estratégico de permanecerem divididos, inclusive geograficamente, terão dado a maior vitória que os sionistas precisavam. Se nós sairmos desse extermínio sem unidade nacional, Israel terá ganho muito mais do que ganhou com a destruição de Gaza e com o extermínio de palestinos. É possível ainda um território e duas nações?
com o Estado palestino soberano? Essa é uma questão que tem sido colocada reiteradamente nos últimos tempos e ela não é colocada à toa. Israel destruiu Oslo. Israel destruiu Oslo quando, já em 95, 2 anos após a assinatura do primeiro acordo, que eram as intenções, em 93, assassina Yitzhak Rabin, um colono judeu extremista da Cisjordânia que o assassina, e o assassinato dele foi comemorado por uma figura que todos hoje conhecemos, Netanyahu, e ele chega ao poder pela primeira vez em 96, quando era para começar a vigorar Oslo II, quer dizer, a instituição de um autogoverno palestino, que evoluiria para 2000, para a discussão do status final e haver um Estado palestino. Misteriosamente, ele chega ao poder em 96 e começa a destruir Oslo II. Quando chega o momento do status final, chega ao poder em 2000 Ariel Sharon e terminam de destruir, com o assassinato posteriormente por envenenamento por polônio, o líder palestino Yasser Arafat em 2004. Continuam colonizando os territórios palestinos da Cisjordânia, saindo de mais ou menos 170 mil em Oslo para mais de 700 mil hoje. Constroem um muro do apartheid, basicamente isolando comunidades palestinas umas das outras, roubando recurso aquífero e outros recursos mais, isolando terras agrícolas, isolando escolas das suas comunidades, isolando lugares de trabalho, inclusive setores públicos que estão instalados em uma parte do território, do restante da população palestina. Sem considerar o bloqueio de Gaza a partir de 2005 por Ariel Sharon e o recrudescimento desse bloqueio a partir de 2007, que segue até hoje. Então, o questionamento se realiza porque os sionistas, Israel destruiu Oslo. A grande questão é, se Oslo tivesse dado certo, claro, em história não existe se, existe o que está aí. Então, o que nós dizemos? Particularmente, a minha opinião. Para nós, pouco importa se haverá um Estado, que é a proposta original da ULP, apenas modificada em 88, em virtude de tudo que aconteceu, desses 68, 69, 70, depois 79, depois 82 no Líbano, de as forças palestinas terem sido obrigadas a um exílio na Tunísia, promovido por parcela dos regimes árabes, inclusive, é que os palestinos concluem que era necessário acatar a realidade imposta pelo próprio mundo árabe e adotar a inflexão de 2 estados. Bem, e se houver 2 estados, ou 700, o que importa para nós, e a FEPAL tem sido muito assertiva em seus documentos neste particular, o que deve acabar para que haja uma nova realidade é o sionismo, com 1 ou 2 estados. Vamos supor que haja 2 estados, Sérgio. Poderia continuar havendo o regime supremacista de Israel? Vamos supor que houvesse paz com a Alemanha. Poderia a Alemanha continuar nazista? Pode continuar havendo o regime sionista? Pode continuar havendo a legislação de apartheid? Pode existir, como existe, a ausência de fronteiras definitivas de Israel? Quer dizer, o slogan Palestina livre do rio ao mar e, eventualmente, como nós temos dito, inclusive, de Gaza a Galileia, significa e deve significar o seguinte: livre do apartheid, livre do sionismo, livre do regime supremacista e de apartheid, livre do colonialismo, retorno dos palestinos exilados forçadamente, portanto, refugiados, diaspóricos, o que quer dizer restauração da Palestina do rio ao mar. É isso que importa. Inclusive, o discurso do rio ao mar, se ele não for qualificado, ele se torna oco e serve aos sionistas e não a nós palestinos. Ou seja, a qualificação do discurso também, Sérgio, é importante. Então, eu não sei se com isso, porque essa é uma discussão um pouco maior, né? Ela exige mais detalhamento, mas nós não temos esse tempo agora cá entre nós, né? Mas a pergunta é muito inteligente. Walid, uma das formas de tentar barrar essa agressão israelense foi o BDS, boicote, desinvestimento e sanções. Você acha que isso interferiu de alguma forma para amainar, para aplacar essa sede de vingança do exército sionista de Israel? Agora, imediatamente, eu não diria tanto, mas o acúmulo deste movimento, sim. O grau de extermínio agora é que foi determinante e a capacidade dos palestinos e seus aliados de apresentarem esse genocídio televisionado, que, na minha opinião, foi determinante. Isso não quer dizer que
associando as coisas, não estejamos agora diante do aumento da capilaridade, da força do BDS. E o BDS é importante, por exemplo, no Brasil. Há um reclamo nosso, inclusive, de que o Brasil rompa relações diplomáticas, comerciais, políticas, de segurança, com Israel. É um reclamo justo e necessário. Mas nós temos perguntado o seguinte: e as universidades públicas brasileiras que têm autonomia, administrações progressistas, civilizatórias, etc., que têm acordos de cooperação às dezenas com Israel? Como isso está? E o BDS está funcionando dentro das instituições universitárias e outros espaços públicos, de certo modo, de poder e de construção de ciência, tecnologia e conhecimento. É importante dizer que muita gente, não sei se talvez seja uma percepção vossa também, Sérgio, não sei francamente, nós ficamos muito impactados positivamente todos com o movimento global de boicote e desinvestimento de sanções contra o regime do apartheid na África do Sul, que começa a ter uma força bastante importante a partir de 1985. Um pouco antes, talvez, mas 85 aparece mais. O que nós normalmente esquecemos, ou mesmo não sabemos, é que em 62 já, a ONU adota uma resolução especificamente para a África do Sul, indicando sanções, boicote e desinvestimento. Inclusive, havia uma cláusula expressa de impedir que navios que atracaram em portos sul-africanos atracassem em outros portos do mundo, numa tentativa de debelar o regime supremacista branco na África do Sul. Também há um desconhecimento, ou, enfim, um esquecimento seletivo, talvez, de algumas pessoas, que uma coisa muito parecida foi adotada a partir de 33, 34 contra a Alemanha nazista. Antes de ser declarada a guerra contra a Alemanha em 39, 40, havia um boicote contra a Alemanha. E quem furou esse boicote foram os sionistas. A organização sionista, a Federação Sionista Alemã selou em 33, que durou até 38, 39, um acordo com a Alemanha nazista para favorecer entre aspas, imigração de alemães judeus para a Palestina. Em troca deste acordo, poderiam levar a maior parte das suas riquezas, pagariam apenas um tributo de renda na Alemanha naquele momento, e, em troca, além do mais, implementariam a economia alemã na Palestina, comprando seus produtos e, inclusive, tentando fazê-los circular na região do Oriente Médio. Então, é claro que o boicote, o desinvestimento e as sanções para nós são importantes, fundamentais, e eu acredito que houve sim um acúmulo positivo agora. Bom, a gente agradece muito a presença novamente nos estúdios do Desacato do presidente da Federação Árabe-Palestina no Brasil, o Walid Rabah. Lamenta toda a dor e sofrimento que o companheiro passa viajando e não se furtando a dar qualquer entrevista para qualquer órgão, qualquer mídia social, especialmente a mídia independente, como é o caso do Portal Desacato. A gente reforça aqui desacato.contribua.pix@gmail.com para quem quiser contribuir com o Portal Desacato, sempre importante a outra informação. Walid, muito obrigado e que a paz reine finalmente para o povo palestino. Obrigado a você, Sérgio. Finalizo dizendo que o Portal Desacato, juntamente com toda a mídia anti-hegemônica, contribuiu decisivamente para que a gente quebrasse a narrativa genocidária da Globo e de outros veículos de comunicação. Não foi pouca coisa que vocês fizeram, nós somos muito gratos, razão pela qual eu reforço, é preciso apoiar economicamente esses veículos. Muito obrigado, bom dia, boa semana e Palestina livre. Grande abraço.